Você recebeu um chamado divino para fazer a obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. E no vídeo anterior eu falei sobre a profecia de Judas. Tem algo importante nessa profecia, um ensinamento, que diz o seguinte, que cedo ou tarde, aquilo que Deus falou que ia fazer, ele vai fazer. Então, nós precisamos confiar. Eu falei também um pouco da história de Matias. Matias foi citado somente uma vez, que foi no momento da substituição de Judas. Qual é o entendimento que esses versículos nos trazem? Que às vezes nós não somos notados. Ninguém vê o nosso trabalho, ninguém nota a nossa presença. Porém, vai chegar um momento em que Deus vai dar a oportunidade para a gente poder fazer algo para Ele. Só que, o que a gente vai fazer quando essa oportunidade chegar? Então, quando Deus nos escolher, quando Ele nos der uma missão, nós temos que ir em busca da realização dessa missão. Então, continuando aqui nosso estudo, cerca de 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Quando, de repente, veio um som, o que a Bíblia chama de vento impetuoso, em outras palavras, é um vento rápido e forte que encheu toda aquela casa. Então apareceram perto de cada um línguas como de fogo, e essas línguas pousaram sobre eles. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme a permissão do próprio Espírito Santo. E nesse tempo estavam morando em Jerusalém muitas pessoas, inclusive povos de várias nações. E quando essas pessoas, esses povos, ouviram aquelas pessoas, os judeus, falando em línguas, eles se aproximaram, porque foi uma situação estranha, Então eles ficaram espantados, porque cada um daqueles que foram cheios do Espírito Santo falavam na língua daqueles povos das outras nações. Então essas pessoas ficaram admiradas, porque eles sabiam que esses que estavam falando na língua deles, ou na língua de cada um, eram galileus. Então eles ficaram se questionando, como é que isso pôde acontecer? E dentre essa multidão de pessoas, haviam os partos, os medos, os elamitas, enfim, pessoas da Panfilha, da Mesopotâmia e etc. Então, de fato, todos eles ficaram espantados e ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. Então eles ficaram se perguntando o que significa. Então esse versículo me chamou muita atenção e eu queria dividir ele com vocês, porque tem algo muito importante aqui. Veja bem o que o versículo diz, hein? Outros, porém, zombando e diziam, estão embriagados. Nesses meus 20 anos de evangelho, eu vi muitas coisas. Eu tive várias experiências, eu passei por outras igrejas, eu vi comportamentos de pessoas que acreditam nessa doutrina que eu vou falar aqui para vocês. E eles têm como base esse versículo aqui. Mas olha só, se a gente for analisar aqui o contexto, a gente percebe o seguinte, que aqueles outros povos, a Bíblia fala que são homens piedosos, O que são homens piedosos? São homens bons. Então essas pessoas, esses homens bons, depois de terem visto aquela manifestação do Espírito Santo, o falar em línguas, vários deles teceram comentários ponderados a respeito desse fenômeno das línguas, Então uns falaram, mas o que está acontecendo? Enfim, outros falaram, mas eles estão falando na nossa língua, etc. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, esses homens piedosos teceram esses comentários que eu diria ponderados. Mas teve outras pessoas que começaram a ridicularizar aquela atitude ou aquele fenômeno do falar em línguas. E aqui que está a chave para a gente entender o que está acontecendo hoje nas igrejas atuais. Perceba o seguinte, eles falaram que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo e estavam falando em línguas estavam bêbadas. E desculpa porque eu vou dar uma volta aqui, eu preciso trazer um entendimento do início, para a gente chegar na conclusão correta, porque a Bíblia fala da fé inteligente, Nós temos que parar e analisar. Olha só, quando você pensa em Deus, eu tenho certeza que você não consegue associar nenhuma característica negativa ao Criador. Tudo que vem do Criador são coisas boas, são coisas que estão relacionadas à organização. Deus tem características positivas. E como o Espírito Santo é o próprio Deus, essas mesmas características estão no Espírito Santo. Então é óbvio, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela vai manifestar o perfil do Criador. Então ela não vai ter atitudes estranhas, ela não vai falar coisas sem sentido, ela não vai girar, rodopiar. Isso não condiz com o caráter de Deus ou com o perfil de Deus. Com certeza você já deve ter visto aí no YouTube várias doutrinas estranhas, pessoas se comportando de uma forma que não condiz com o que eu acabei de falar. Então o que acontece? A gente precisa ficar muito atento, porque a fé, como eu falei, a fé ela é inteligente. Se Deus tem um perfil, uma característica, se a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela vai revelar esse perfil, essa característica. Então, aqueles homens, eles não estavam bêbados. Ou seja, eles não estavam se comportando como bêbados. Eu sei que a Bíblia é inspirada por Deus, é óbvio. Quando o apóstolo Paulo falou isso para Lucas, ele estava sendo inspirado por Deus. Mas eu estou trazendo você para dentro do texto. E eu estou trazendo esse entendimento de que muitas pessoas acreditam nessas doutrinas estranhas com base no comentário de um incrédulo. Continuando aqui. Então os apóstolos se levantaram e Pedro falou aos judeus e os habitantes de Jerusalém, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele fenômeno das línguas, que estavam estranhando tudo, etc. O que Pedro falou para eles? Que ficasse claro que ninguém ali estava bêbado. Na verdade, aquele fenômeno das línguas foi o cumprimento da profecia de Joel. E aí ele continuou falando. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Olha só que interessante aqui. Se Pedro considerou o derramamento do Espírito Santo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás como o fim dos tempos, imagine os dias atuais. Então nós estamos, assim, muito próximos do arrebatamento. Enfim, eu não sei quantos anos faltam, mas nós estamos muito mais próximos do que naquela época. Então veja bem, o que aconteceu aqui foi a profecia de Joel, que é relacionada ao derramamento do Espírito Santo. Deus também quer que essa profecia se cumpra na sua vida. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. O que você precisa é fazer de Deus o primeiro da sua vida. Sabe? A sua vida tem que girar em torno dele, não das circunstâncias, dos problemas, de coisas ou pessoas aqui de baixo. E aí você, jovem, quando for cheio do Espírito Santo, vai enxergar como Deus enxerga, ou seja, você vai ter uma visão espiritual. Se você é da terceira idade, você vai sonhar da forma como um jovem sonha, ou seja, você vai ter objetivos. E quando você for cheio do Espírito Santo, você vai profetizar, ou seja, você vai falar da palavra de Deus, você vai levar vida para as pessoas. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Analisando aqui, a gente percebe que esse evento de Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo, fortaleceu e muito em Pedro a crença sobre o final dos tempos. Percebe que esse evento de Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, fortaleceu em Pedro a crença sobre o fim dos tempos. Aliás, essa era a mentalidade daqueles primeiros cristãos. Eles acreditavam que Jesus iria retornar no tempo deles, ou que o fim dos tempos ia acontecer na época deles. E olha só, nós temos que ter essa mentalidade, sabia? Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Muitas pessoas vivem descuidadas da fé, elas não cuidam da sua vida espiritual, elas vivem alheias. Não se preocupam com o Espírito Santo, em receber o Espírito Santo, enfim, em meditar na palavra, etc. Nós temos que ficar atentos. Qualquer dia, eu me lembrei da parábola das 10 virgens, né? É muito forte essa parábola. Qualquer dia eu vou falar delas para vocês. Veja bem, você percebe que o que Pedro falou sobre a profecia de Joel, ela está relacionada com eventos ou sinais que vão acontecer no céu e na terra? E você reparou que a lua vira e mexe, fica vermelha, né? Sempre sai uma notícia aí na internet, a lua de sangue, a lua ficou vermelha e tal. Você reparou também que em meados de agosto, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de agosto, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, a mídia nacional e internacional falou sobre o envolvimento da NASA com os OVNIs, com alienígenas, né? Inclusive teve uma assembleia, enfim, teve uma espécie de reunião entre eles lá, para eles falarem mais sobre isso, né? Enfim, o governo dos Estados Unidos estava querendo saber mais sobre isso. Com certeza você acompanhou também a guerra, né? Se é que ainda não está acontecendo, eu não sei se na altura desse vídeo, que você está vendo esse vídeo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia está acontecendo. Mas você viu essa notícia. Então o que acontece? Eu não sei se esses eventos que eu acabei de mencionar são o cumprimento dessa profecia de Joel, porque tudo que eu falei está relacionado a sinais no céu e na terra, né? Lua vermelha, né? Lua de sangue, conforme falou aqui. Falou também sobre os sinais no céu, e aí por isso que eu relacionei esses aparecimentos aí de supostos OVNIs. Enfim, e aí essa coisa do vapor de fumo, né? Sangue e guerra, etc., eu relacionei esse versículo a essa guerra, né, da Rússia e a Ucrânia. Mas, como eu falei, eu não sei se isso tem a ver. Mas o entendimento que eu quero trazer aqui é o seguinte: todos aqueles que fizerem de Deus o primeiro de suas vidas e que o servirem, que se colocarem à disposição para servir a Deus, serão cheios do Espírito Santo. Percebe que no versículo fala sobre o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor se refere ao dia do julgamento final, onde todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão julgados. Então, olha só, preste bem atenção, nós precisamos manter a nossa salvação em dia. E esses eventos, né, esses sinais que acontecem aí no céu e na terra, antecedem esse dia do julgamento, antecedem o julgamento final. E nós estamos vivendo os momentos finais. Então, fique atento, guarde a sua salvação, procure manter sua comunhão com Deus. E veja que o versículo diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, antes do fim dos tempos, ou seja, nos momentos que nós estamos vivendo, se alguém invocar o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, vai ser salvo. Então, de repente, quem sabe você seja uma pessoa que está perdida, você se sente perdida, você se vê perdida. Você está sem salvação, você não sabe nem muito bem sobre o que eu estou falando, você não conhece nada sobre as coisas de Deus, você caiu aqui, de repente, nesse vídeo de paraquedas. Mas o que eu quero te dizer é que, se você se sente perdido, é porque você não encontrou aquele, o único que é capaz de dar a salvação, que é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Então, aqui está uma chance, uma oportunidade. Olha só, eu te convido para um desafio. Qualquer dia à noite, olha para o céu e começa a conversar com Deus, assim como você conversa com um amigo. Fala para ele tudo o que está acontecendo com você, quem é você, o que você fez, o que você não fez, enfim. E se você não acredita nele, se você tem dúvidas sobre a existência do Criador, você pode pedir um sinal da existência dele. Se você for sincero, então, com certeza você vai ser respondido.
Então, se você é uma pessoa que se sente perdido, sem salvação, uma simples oração pode mudar toda a sua história. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido para você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha. Ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição. Assim você me ajuda a fazer bons filmes.